Olá, boa noite. Tudo bem? É uma satisfação muito grande poder vir aqui conversar com os trabalhadores da casa, né? Tudo bem? Porque é o momento de uma reunião mais íntima. Momento de uma reflexão mais profunda, né? De uma reflexão mais que tem a ver com o que a gente faz, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vital, né? Eu tenho 49 anos, comecei na doutrina espírita aos 13, 12 para 13 anos, né? Porque na minha família, minha mãe médium, né? Mas ela não frequentava centro espírita. Minha mãe atendia em casa mesmo, né? Então ela fazia os atendimentos dela, ela fazia as benzições, ela rezava para os outros, né? Ela colocava água, fazia as coisas dela. E a minha mãe fazia muita premonição. O que é premonição? Ver o que está para acontecer na vida do outro, né? E a premonição da minha mãe era muito acurada, ela conseguia prever as coisas com muita exatidão, né? E eu cresci ali ajudando ela, né? As pessoas iam lá, tinha filas, né? Que ficavam lá em casa e tal. E alguns estudiosos dizem que a mediunidade é hereditária, né? E eu consegui eu herdei da minha mãe essa possibilidade, né? Da premonição, né? Que é uma mediunidade muito difícil. Toda mediunidade tem o lado feliz e também tem o seu lado de sacrifício. Toda mediunidade tem o seu lado benéfico, o seu lado prazeroso, né? Toda mediunidade tem um lado prazeroso, mas também tem o lado do sacrifício. Vê, por exemplo, o médium que é vidente, né? O médium vidente, ele vai ver o mentor espiritual, bem vestido, né? Vai ver a luz desse espírito, desse médico, desse mentor espiritual. Mas ele também vai ver outras coisas, não é? Também vai ver uns negocinhos feios, vai ver umas feridas abertas, vai ver uns espíritos que fazem licantropia. O que é licantropia? O perispírito se transforma. O perispírito, o corpo espiritual, ele ganha o formato de um animal, né? Então ele vai ter essa possibilidade. Ele vai ver também espíritos sofredores, obsessores. Então, o médium vidente, ele tem um lado, né? E a mesma coisa para todas as outras habilidades, né? Ou mediunidades, né? Então, na premonição, a gente tem a dor de saber coisas que você não pode contar. De ver coisas que você não pode tornar público, né? De ficar na dúvida se aquilo é a coisa da sua cabeça ou se não, né? Então, o remédio para todo médium é o estudo. Não tem jeito, não tem atalho, não existe atalho. Nesses anos todos de doutrina, né, tudo bem? Quando eu comecei a estudar doutrina espírita, né, na mocidade, na juventude, eu sempre pensei assim, em alguns momentos eu pensei, poxa, mas o mentor, ele pode vir realizar o serviço e eu fico só de medianeiro. Isso pode acontecer, né? Mas até quando será um mentor que estará atuando sobre mim? Até quando será um mentor que estará trabalhando comigo? Né? Veja, o mentor espiritual, a gente precisa humanizar ele para a gente entender quem é o mentor espiritual. O mentor espiritual é uma pessoa mais velha, é uma pessoa mais experiente. Isso é um mentor espiritual. Ele já esteve no seu lugar, muitas vezes ele já foi o encarnado, enquanto encarnado ele foi o médium, e ele viveu, teve as experiências, ele foi pai, foi avô, teve as experiências de vida, ele aprendeu, ele amadureceu. E ele
te olha como um filho. Ele te olha como um tutor, como um professor, como alguém que quer o seu bem. Né? E aí ele vai dizer para você coisas que muitas vezes você não quer ouvir. Um mentor espiritual, quando é um mentor espiritual de verdade, ele fala, ele te coloca no seu lugar. Ele fala coisas que muitas vezes você não vai curtir, não. Né, senhor Haroldo? Né? Por quê? Porque um pai zeloso, o pai, quando ele é zeloso, ele fala a verdade para o filho. Né? Ele não fala para o filho o que o filho quer ouvir. Não é? Não é assim? Quem tem filho aqui? Né? Como que é o seu nome? É médium Fabiana. Nossa irmã Fabiana ali, ó, concordou. Né? Você vai falar pro filho só o que ele quer ouvir? Não. Você vai falar o que ele precisa ouvir. Os mentores espirituais são assim também com a gente. Né? Então desconfie se o seu mentor está te elogiando. Mentores geralmente não elogiam. Porque eles sabem que muitas vezes o elogio ele é um gatilho para a nossa vaidade. Né? Não é que não pode elogiar, que não pode, não é isso. É porque eles reconhecem que nós não sabemos lidar com o elogio. Porque você pode receber um elogio, nossa, né, parabéns, o trabalho foi bem feito. Né? E entender isso daí. Entender que nós precisamos, de certa forma, nós precisamos ser reconhecidos. Isso faz parte do ser humano, o reconhecimento. Faz parte do seu reconhecimento, é uma necessidade básica do ser humano. Tá? Agora, o que nós fazemos quando somos reconhecidos? Muitos de nós, ao ser reconhecidos, nós nos colocamos num lugar fora de onde é real. A gente se ilude. E aí a gente fica envaidecido. Né? Eu lembro, minha esposa é da Umbanda. Minha esposa frequenta um terreiro de Umbanda. E eu lembro de uma oportunidade, um caboclo, né, um caboclo Sete Flechas. Esse era o nome do caboclo. Ele estava conversando com os médiuns, né? E foi uma oportunidade que a família podia estar junto, né? E eu ali, muito atento ao que ele estava falando, me lembro de uma pequena comparação que ele fez. Que ele falou o seguinte, olha, a vaidade, meus filhos, a vaidade é semelhante a uma navalha aonde você passa o mel e entrega para uma criança. Eu fiquei assim em silêncio mesmo, fiquei pensando, cara, a vaidade, vou repetir, vaidade é semelhante a uma navalha que você passa o mel e dá para uma criança. Eu fui perceber a quantidade de camadas reflexivas que tinha nessa comparação. Né? Que a navalha corta, machuca, fere. Não é? O mel seduz. O mel seduz. Porque na analogia dele era a vaidade para o médium, né? E o médium, o que é o médium? O médium é uma criança. Nós, médios, estamos reencarnados aqui, nesse momento de transição planetária, porque nós somos espíritos ainda muito infantis. Nós não sabemos. Quer um exemplo da nossa infantilidade? Os espíritos superiores, eles sabem, conseguem, eles têm um autoconhecimento tão profundo que eles conseguem dar nome ao que eles estão sentindo. Tá? Então eles sabem qual é o sentimento que está acontecendo com eles. E nós? Né? O que nós estamos sentindo agora, nesse momento aqui? Qual é o sentimento que está atuando sobre você, nesse momento? Você, médium,
Qual é o sentimento que está atuando, que está acontecendo na sua consciência, nesse momento? Olha, existem 4 sentimentos base: culpa, medo, raiva, tristeza. Desculpa, 5, tá? Culpa, raiva, medo, tristeza e alegria. 5 sentimentos base. Qual desses 5 está atuando com mais força em você nesse momento? Um de cada vez, pessoal. Um de cada vez. Tá vendo? Nem vai falar? Pode falar, não tenha vergonha. Você está com vergonha? Culpa? Sem vergonha? Um pouquinho de culpa. Culpa. Veja, nós ainda sentimos vergonha do que a gente sente. Isso é um sinal de quê? Infantilidade espiritual. Os espíritos superiores, eles... Olha, eu estou com culpa. Eu estou sentindo culpa. Mas veja, nós nem sabemos para que serve a culpa. O que a gente sabe sobre a culpa até hoje? O que a gente sabe sobre a culpa? Que é um sentimento ruim, né? A culpa não é uma boa guia, a culpa é isso, a culpa é aquilo. Não. A culpa é um sentimento importantíssimo para o médium. A culpa, segundo Hermance Dufour, um espírito que psicografou vários livros falando sobre esse assunto, Hermance Dufour diz assim, ó: a culpa é um sentimento, é uma mensagem da sua consciência dizendo o seguinte: você precisa rever as suas crenças. Ela é dolorosa mesmo, ela dói. Por quê? Revisão de crença precisa doer para você fazer revisão de crença. É verdade. A dor aqui é o sentido iluminado da dor. Quando a culpa te coloca a rever crença. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que é prestativa demais, não sabe falar não. Pessoa muito prestativa. Tem alguém assim aqui? Não é, mano? Ou é só lá no André Luiz que é assim? Hã? Pessoa prestativa demais, a pessoa não sabe falar não, sabe? Aí a pessoa se envolve num monte de coisa, quer ajudar todo mundo. Aí quando vê, está sobrecarregada, né? É assim que fica, né? Aí quer agradar os parentes, quer agradar os vizinhos, quer agradar os netos, quer agradar o marido, quer agradar todo... Não, marido não, né? Já é demais. Quer agradar todo mundo. E aí chega um determinado momento que ela começa a olhar e perceber que ela agradou todo mundo, menos a si própria e a Deus. Já passaram por isso, né? Vocês são pessoas corajosas, porque vocês estão assumindo, viu? Isso é sinal de já está começando a amadurecer espiritualmente. Tá? Então, naquela conversa do caboclo lá, que vaidade é semelhante a uma navalha onde você passa o mel e entrega para uma criança. Na mediunidade, a vaidade é isso. Porque nós ainda somos infantis, nós ainda não sabemos lidar. Quer uma outra coisa que eu acho que dá problema pra caramba? Nós não conseguimos ainda lidar com poder. Poder. Um exercício da responsabilidade com o coletivo. Por quê? Para nós ainda não nos conscientizamos de que a tarefa ela precisa ser dividida. O piano do Emmanuel, do André Luiz, de qualquer casa espírita, ele precisa ser dividido. Precisa ser entregue. Então nós olhamos para a pessoa que está com a responsabilidade e sentimos inveja. Ou achamos que podemos fazer melhor. Se eu acho que eu posso fazer melhor, o sentimento que está acontecendo é inveja.
Ah, Vital, mas por que tocar num assunto tão pesado como esse, num dia de tratamento? Porque é tratamento. Porque se a gente ficar falando falas bonitas, buscando identificação, aí sou eu que estou na vaidade. Né? Aí sou eu que estou na vaidade. E aí sou eu, enquanto uma criança, que posso me cortar nesse mel da vaidade. Né? Porque eu saí daqui sendo elogiado. Nossa, você falou bonito, falou legal, contou poesia, lindo, maravilhosa sua palestra. Mas o que ela provocou em vocês? Quais reflexões? Então vê, até quem está na divulgação, na palestra, precisa também desse remédio. Né? Bom, então, que a gente possa crescer e amadurecer e dar ouvido aos bons espíritos. Porque os bons espíritos, eles não vão falar o que a gente quer, vou repetir, eles vão dizer o que a gente precisa. E o que a gente precisa, enquanto espíritas, médiuns, né, é de amor. 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 Amor por si próprio, amor pelo outro e amor pela tarefa. Né? O amor pela tarefa. Porque quando a gente se conscientiza da importância da tarefa, as nossas diferenças vão pro ralo. Porque eu entendo que o cara que chegou ali, ó, passou naquela porta ali, ele já pode ter ido num monte de lugar. Eu falo muito isso lá no André Luiz, para os médiuns lá. O cara às vezes chega ali na casa destruído. O cara já foi no psiquiatra, já foi no psicólogo, o cara já foi na Umbanda, já foi no terreiro, já fez trabalho, já fez um mundo de coisa. E aí ele ouve falar que tem um centro espírita lá na Rua dos Ferroviários, que é lá do outro lado da cidade, se ele morar lá na Moreninha, por exemplo. Né? Eu sei que tem pessoas que moram lá na Moreninha e vêm aqui de ônibus. A pessoa vem, né? Vem para quê? Buscar socorro, buscar Jesus, buscar o Espírito, buscar a espiritualidade, buscar a sua cura, buscar o seu milagre. E quando chega no centro, como é que nós estamos? Como é que nós espíritas estamos para receber essa pessoa? É? De cara virada um com o outro, dando valor a diferenças. É? Nossa, a gente conversa muito sobre isso. E nós temos as diferenças, não tem jeito. Mas na hora da tarefa, que é socorrer o irmão, essa diferença tem que ser colocada de lado, gente. Tem que ser colocada de lado, porque esse que está vindo aqui, ele está vindo aqui, talvez seja a última chance. A última chance. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive no Centro Espírita. Eu já tinha trabalhado umas 4 horas, mais ou menos, dando passe e ajudando e tal. E aí o trabalho já tinha encerrado, seu Haroldo. Tinha encerrado o trabalho. E aí lá a gente tinha o hábito de fazer um lanche no final, né? Aí eu fui lá, peguei meu lanche, né? Já pensando, já vou embora, né? Tal. O pessoal indo embora, só estava eu lá e mais alguns, né? E nessa época a Dona Maria ainda estava encarnada, né? Que era a nossa presidente lá. Aí a Dona Maria me chamou. Falou, filho, vem aqui. Aí Dona Maria me chamou, né? Aí, pois não, Dona Maria. A Dona Maria falou para mim, atende esse rapaz aqui. Aí eu olhei assim, aí um rapaz, era um senhor asiático, né? Senhor asiático, né? Japonês. Estava ali, paradinho assim, né? Nessa posição. Respirei fundo, porque para o meu corpo, já dizia, por que você não foi embora? Você foi ficar aí, né? E ela, com aquele olharzinho dela, falou, atende esse moço. Aí eu olhei aquele moço e falei, senhor, vem aqui, vamos. Entramos na câmara de passe, fizemos um atendimento, né?
o menino ali e tal, fizemos atendimento lá. Não vou detalhar o atendimento, tá? Porque, né? Atendemos. E aí no final o rapaz olhou para mim assim, né? Colocou a mão no bolso, não falou nada. Colocou a mão no bolso, me deu um papel. E foi embora. Aí eu falei, olha, se quiser voltar outro dia, a gente está aqui, né? O tratamento e tal. Aí o rapaz pegou o papel e foi embora. Me deu esse papel e foi embora, né? Quando ele saiu, eu abri o papel. Era uma carta de despedida. Eu tive em minhas mãos uma carta de despedida. Porque aquele jovem, ele ia praticar um suicídio. E ele foi no centro espírita pedir socorro. E se ele chegasse no centro e eu estivesse batendo boca, discutindo, como é que seria? Será que esse menino ia olhar e falar assim, nossa, aqui é igual todo lugar que eu vou. Disputa, briga, polarização. É? Pois bem, eu não sei o que aconteceu com esse jovem depois, eu nunca mais o vi, mas eu fiquei com essa grande lição. Né? Porque Jesus falou assim, ó, se alguém te pedir para andar 1 quilômetro, anda mais um com ele. Né? Se alguém te pedir uma roupa, dê um casaco para ele. Faça algo mais. É isso que a gente precisa, esse algo mais. E esse algo mais para o movimento espírita do Brasil e do mundo. Esse algo mais que Jesus está pedindo para nós é supere as diferenças, gente. Supere, deixa as diferenças de lado. Sabe? Que nesse Natal a gente possa refletir sobre isso. Né? Nós temos ali várias figuras do Natal de Jesus. Então teve aquela que aceitou ser mãe de Jesus. E assumiu todos os sacrifícios que teria a partir daí. Teve aqueles que perseguiram Jesus, ainda um bebê. Teve aquele que não trouxe Jesus no leito, mas que o protegeu, que caminhou ao lado dele, que fugiu, que andou com ele, que o educou. Estou falando do José. Tiveram aqueles que saíram de longas distâncias para oferecer presentes a Jesus e depois foram embora, ficaram maravilhados com ele. E a pergunta que segue, qual desses que eu sou? Qual é? Qual desses que eu sou? É aquele que persegue o Cristo? Aquele que ajuda, que protege? Aquele que oferece a logística? Ou aquele que só fica maravilhado? Olha, as estrelas disseram que você ia aparecer, que lindo. Toma aqui, mirra e incenso. Tchau. Qual desses que eu sou? Que possamos fazer essa reflexão, gente, nesse fim de ano. Tá? Eu trago, quando eu venho conversar com os médiuns, eu deixo os espíritos falarem por mim. Né? Eu deixo bem à vontade. Quando eu venho falar com o público, converso com o público, porque o público é uma coisa mais suave mesmo, né? É um tratamento deles, é uma palavra motivadora. Né? E eu espero que as minhas palavras aqui sirvam de motivação, viu, gente? Porque já ouviram falar de Eurípides Barçanufo? Eu vou finalizar contando essa pequena passagem. Né? O Eurípides Barçanufo, nossa, aquele relógio ali, é aquele ali? Ah, temos tempo. Se vocês quiserem perguntar, porque o meu relógio está mais acelerado, aí eu fico perdido. Eurípides diz o seguinte, contam que uma certa noite Eurípides estava fora do corpo. Ele saía do corpo. E aí, lá no plano espiritual, ele viu à distância uma pessoa sentada. E ele andou até aquela pessoa. Quando chegou lá, ele viu que era Jesus. E ele ficou maravilhado, viu Jesus Cristo. Ficou maravilhado, viu Jesus Cristo. Né? E Jesus o olhou. E aí ele percebeu. Quando ele olhou para Jesus, ele viu que Jesus chorava. Daniel, Jesus chorava. E o Eurípides ali, coração apertado, né?
falou assim, mas Senhor, por que o Senhor está chorando? Pô? O Senhor é o espírito mais evoluído que a gente conhece. Por que o Senhor está chorando? Daí ele olhou e falou assim, continua a chorar. E aí, já sei porque o Senhor chora. O Senhor chora porque as pessoas não conhecem o teu evangelho. É isso. Não. Nós vamos levar o seu evangelho para todo mundo. Fique tranquilo, Senhor. Nós vamos voltar para o plano físico e lá a gente vai levar para todo mundo. E Jesus olhou para ele, então, falou, não. As minhas lágrimas não são pelos que não conhecem, mas pelos que conhecem e não praticam. Pelos que conhecem os meus ensinos e não praticam. É por esses que eu choro. Veja, depois desse dia ele volta para o corpo, né? E depois ele começa então todo o seu trabalho, né? De divulgação do espiritismo, mas sobretudo de socorro aos próprios espíritas. Para vocês terem uma ideia, no mundo espiritual existem estações de socorro para espíritas. Por quê? Sabe qual que é a maior dor que o espírita tem quando ele desencarna? Já perguntaram isso para alguém? A dor que o espírita sente quando ele desencarna, eu vou dizer para vocês, é a sensação do tempo perdido. Porque imagina, você já sabe como é o mundo espiritual, você sabe que existem os espíritos, sabe que existem as colônias espirituais. E o que você fez na vida, pô? Né? Então, a Maria Modesto Cravo, ela conta nos seus livros, né, que existe um hospital chamado Hospital Esperança. E esse hospital, ele é dedicado a cristãos consciencialmente sofridos. Né? E aí ela conta que dentro desse hospital tem um pavilhão, né, um pavilhão enorme, assim, que o nome desse pavilhão é Judas Iscariotes. Sabe para quem que é esse pavilhão? Sabe para quem? Alguém arrisca? Eu tenho católico, tenho evangélico, tenho um bandista, candomblecista, todo esse pessoal é atendido lá. Tá? Mas sabe para quem que é esse pavilhão, cujo nome é Judas Iscariotes? Para os espíritas. Para os espíritas. Por quê? Porque o espírita, ele carrega consigo uma oportunidade imensa na mão, semelhante ao Judas. Só que na hora do testemunho, ele se confunde. E ele se deixa seduzir pelo vil metal. Mas que aqui vamos representar o vil metal de outras formas, né? De outras formas. A gente se deixa seduzir por coisas que são passageiras. Ah, eu não gosto do José, eu não gosto da Maria, então eu não falo mais com ele. Vou no centro, mas não falo com ele. Não olha para mim, não olha, não, ó, fica aí. Isso também é um vil metal, isso também é uma forma de traição. E diz ele que muitos espíritas, quando desencarnam, eles acham que vão ser recebidos por André Luiz, que vão ser recebidos pelo Bezerra de Menezes, né? Alguns até pelo Jesus Cristo em pessoa. Por quê? Porque foram caridosos, deram sopa, deram roupa, deram comida, passaram uma vida assim, fazendo assistencialismo. Só que quando chega no mundo espiritual, o encontro é com a consciência. Tem muita gente que faz caridade, assistência social, mobilizado por um sentimento chamado culpa. E não por amor ao próximo, por compaixão. É visível quando a pessoa está na culpa. Não dá para esconder. A pessoa que está na culpa, ela nem olha para a cara da pessoa que está recebendo. A pessoa que está no amor, ela senta e conversa com a pessoa. Ela se aproxima. Ela se importa com o outro. Quem está na culpa
não vê os invisíveis. Quem está no amor ao próximo, ele enxerga os invisíveis. Nas ruas, nos semáforos. Então não adianta a gente... Pessoal, ó, eu vou fazer uma enquete aqui, vocês sejam sinceros comigo. Sinceros, podem discordar à vontade. O que é mais fácil? Ajuntar 1 tonelada de alimentos. Não, para vocês aqui eu vou falar 10, tá? Porque é grande o grupo, né? 10 toneladas de alimento, ô seu Geraldo, Ivanir. Ou perdoar sua ex-mulher, cara. Por que vocês riram? Perdoar seu ex-marido. Vamos lá, então. Facilitar. E marido é mais fácil. Ou não? Conviver com a tua sogra. Que a sua sogra agora vai morar na sua casa. O que é mais fácil? Quem acha que é mais fácil perdoar? Levanta a mão. Do que ajuntar. Não perdoa? Mas é isso. Tem que falar mesmo. Né? Não é fácil. O trabalho do perdão tem perdão que leva 2, 3 reencarnações. Vocês sabiam que tem gente que reencarna só para fazer um perdão? É o principal da encarnação dele. Um perdão. O restante é ganhos que ele vai tendo, né, ao longo da encarnação, as experiências que ele vive e tal. Mas o principal da encarnação todinha é um perdão. Um só. Por quê? A pessoa, assim, uma hora a pessoa é perseguido. Aí, com uma outra encarnação, o papel inverte. Passa a ser o perseguidor. Ou quando está no... obsessores mesmo. Obsessor é ex-mulher desencarnada, ex-patrão desencarnado, ex-escravo. Né? É a pessoa que tem raiva de você por algum motivo que você fez com ele. E aí... Oi? Não consegue. Aí você reencarna como um filho. Né? E aí você tem uma encarnação todinha para... Né? Aí você não entende por que você não deveria sentir isso, é meu filho. Você não entende de onde vem essa aversão. É o quê? Reminiscências de uma vida passada. Um perdão. Aí a pessoa acha que passa a vida todinha. Não, eu não vou. Deixa isso para lá. Eu vou arrecadar alimentos para os pobres. Muito bom. Vai ter mérito, tranquilo. Mas aquele perdão ficou para trás. E quando você volta para o mundo espiritual, chegando lá, você vai dar de cara, sabe com o quê? Com esse assunto que você deixou para trás. Jesus falou, segue os passos do mestre enquanto é dia. Aproveita a encarnação. Né? Então, gente, nós temos nas nossas mãos a casa espírita, o grupo, o pertencimento. Não vamos deixar isso para lá passar, gente. Sabe? Não vamos ficar aí de bobeirinha, de picuinha. O Bezerra de Menezes falou uma vez, pelo Divaldo Pereira Franco, que o que mais atrapalhava eram as picuinhas. Coisinhas bobas. Sabe? Outro dia eu estava discutindo com um amigo presente, quase entreguei. Um amigo meu, que ele estava incomodado que a pessoa foi no centro com a camisa de outro centro. Eu falei, cara, o cara está aqui, cara. Deixa o homem, ele está... Não, mas aqui é o nosso centro. O cara está vindo aqui com a camisa do outro centro, onde já se viu? Essa é boa. Mas essas coisas acontecem, gente, no meio espírita, né? Tá bom? Então, muito obrigado, gente, pela oportunidade, tá? Desejo a todos um excelente trabalho, que nós possamos estar juntos, trabalhando, né? Se desenvolvendo, tá bom? Espero estar aqui outras vezes, viu, amiga? Um grande abraço para você.